tema que nós vamos comentar hoje é este aí. Perdão liberta a alma e libera o medo. Enquanto você não libera o perdão, a sua alma fica presa. Sua alma fica cativa. Sua alma fica prisioneira. E o medo vai dominando você. E sobre essa questão, o próximo slide, eu lembrei-me hoje pela manhã aqui de uma frase que eu vi há muitos anos atrás, quando eu comecei a ajudar a escrever o material do Vida Vitoriosa. Eu me deparei com esta frase do William Shakespeare. Você pode ler ali, por favor? Reter o perdão. Leia de novo, por favor. Reter o perdão. Fale com as suas palavras esta verdade para o seu irmão do lado, por favor. Fala para ele, olha, o que eu entendi disso aí é isso aqui, ó. Explica para ele. Explica para ele. Olha, eu entendi o seguinte. Dá um exemplo para ele. Dá um exemplo para ele. Você imagina a cena? Alguém te ofende, você fica ferido, e ao invés de você perdoar aquela pessoa e ficar livre, você não faz isso. Você fica comentando do seu problema, da ofensa que você sofreu, eu comento com a Ademar. Quando eu estou comentando com o meu amigo Ademar, puxa, Ademar, você não sabe o que o Pasquale fez comigo. Eu estou tomando veneno. Porque eu estou envenenado, eu estou amargurado, eu estou amargo, e ao invés de eu resolver isso com Deus e com a pessoa, eu falo com o Ademar, e eu vou tomando veneno. E conforme eu vou falando com o Ademar, na verdade, lá no fundo, eu estou pensando assim, mas esse miserável do Pasquale, desculpa a expressão miserável, só que é uma brincadeirinha. Eu acho que eu falando com o Ademar aqui, abrindo meu coração com ele, o Pasquale vai ser afetado. O Pasquale não vai ser afetado. Eu vou ficar ainda mais envenenado. E aí, não contente com isso, eu vou no Antônio Luiz. Que o Ademar falou, não, Osmar, relaxa, perdoa. Eu queria que ele falasse outra coisa. Vamos lá pegar o Pasquale e vamos matá-lo. Mas o Ademar, sabe qual é o Ademar? Ademar é um cara bondoso, gentil, amoroso. Vamos aqui, Osmar, relaxa. Calma aí, você tem que olhar que o Pasquale é humano. Ele me dá todos os conselhos, mas eu não quero ouvir. Eu quero justiça. Porque nós somos assim. Quando nós erramos, nós queremos misericórdia. Quando os outros erram conosco, a gente quer justiça. Eu não alcancei justiça através do pastor Ademar, vou com o pastor Antônio Luiz. E aí eu vou me envenenando. E o problema vai crescendo. É isso que o William Shakespeare disse. Reter o perdão é como você tomar veneno. Toma todo dia um pouquinho, mas não toma de uma vez só, porque senão você pode ter uma overdose. Vai tomando de pouquinho em pouquinho, todos os dias. E você fica esperando que o seu ofensor morra, mas o seu ofensor não morre. Quem morre? Você que está tomando veneno, porque ele não está tomando veneno. Então, sobre essa questão do perdão, eu quero desmistificar esse negócio respondendo duas perguntas para você que estão no próximo slide. O que é perdoar? Porque muita gente confunde. E essa segunda aí, então, é pior. Como perdoar alguém que não reconhece que te ofendeu e, portanto, não
pede perdão para você. Eu conversava com meu filho essa semana, eu falava, filho, eu acho que 80% da igreja, dos crentes, não sabe isso aqui. O que é que nós sabemos? Olha os conceitos errados que temos. Quebrar os mitos primeiro. Primeiro mito, o que é perdoar? Perdoar é esquecer. Quem perdoa, esquece. Mito. Não é verdade. Quem perdoa, perdoa, mas nunca esquece. Porque o perdão é como uma cicatriz. Eu tenho uma aqui, ó. Fiz a barba hoje cedo, passei o aparelho de Gillette com 3, lá no Japão passei um que tinha 5. Tá aqui a cicatriz, eu a vejo todo dia, eu lembro dela, ela é fruto de um tumor que eu tive na infância, que foi curado de forma caseira, sem cirurgia, e ficou a cicatriz. Eu lembro, mas não me afeta, não dói, posso passar Gillette aqui, pode fazer o que quiser. Não dói, mas a cicatriz está aqui. O perdão é como uma cicatriz. Você se lembra, mas aquilo não tem efeito sobre você. Se você quiser anotar essa frase que está lá no Vida Vitoriosa, na apostila, do ensino que nós damos para os novos cristãos, perdoar, abre aspas, perdoar é tornar sem efeito a lembrança da ofensa sofrida. Vou repetir para aqueles que estão anotando. Perdoar é tornar sem efeito a lembrança da ofensa sofrida. Você pode repetir essa frase? Ela é chave. Vamos lá? Perdoar é tornar sem efeito a lembrança da ofensa sofrida. Perdoar é tornar sem efeito a lembrança. Então você lembra. Então o primeiro mito, que é perdoar. Perdoar é isso. É você entregar, é reconhecer que você é falho também e você perdoa, e quando você perdoa, a lembrança não mais retém você. Você não é amarrado, não está mais amarrado aqui. Nos relacionamentos, isso na prática é o seguinte: você pode ver a pessoa e aquilo não te faz mal. Você pode encontrar com ela, porque senão não haveria igrejas suficientes no Brasil para você mudar. Que cada hora você tem um problema com o irmão aqui dentro. Viver em comunidade é isso, você tem problema. Então eu vou sair da comunidade. Por isso que o Mahatma Gandhi dizia assim, perdão é para os fortes. Os fracos não conseguem perdoar. Os fracos fogem do problema. Perdão é para os fortes. Então, se cada hora que você tiver um problema com uma pessoa, você não tratar, você vai ter que sair da igreja. Aí você vai para renascer em Cristo. Mas lá se tem um problema também, você vai para a Assembleia de Deus Bom Retiro. Aí do lado você vai para Deus é Amor. Do lado, daqui a pouco você está voltando. Você está no Seixonoê, do catolicismo, na Umbanda, você vai regredindo. Até lá, aí você se converte lá de novo. Aí você tem um lápis, meu Deus, eu era cristão, não posso. Aí você volta tudo de novo. Não tem jeito, meus irmãos. Problemas de relacionamento nós vamos ter enquanto vivermos com alguém do lado. A não ser que você vá para uma ilha. Mas se encontrar um macaco, um leão, qualquer coisa, uma ave, uma pomba, você vai ter problema lá também. Um peixe, que você fisga ele foge de você. De algum jeito você vai ser ofendido nesta vida. Então aprenda a perdoar e ponto final. Como perdoar alguém, outro mito, que te ofende, a pessoa te ofende, mas ela não reconhece que te ofendeu e, portanto, não te pede perdão. Porque o outro mito é assim, eu perdoo sim, eu vou perdoar o Pasquale sim, quando ele se arrepender, vier até mim, com testemunha, pedir perdão de joelhos na minha frente, eu
vou aceitar o pedido de perdão dele, mas vou esperar as mudanças de atitude dele. Vou dar uma validade de 1 ano para ver se ele mudou mesmo. Se daqui a 1 ano eu perceber que ele mudou, aí então eu libero ele. É assim que os crentes pensam. É assim que muita gente está enganada. É assim que muita gente está presa. É assim que muita gente está escravizada na sua alma. Debaixo, como disse Jesus em Mateus 18, debaixo de verdugos, debaixo de espíritos atormentadores, porque não conseguem perdoar quem não se arrepende, quem não pede perdão. E eu vou dizer para você, o máximo da vida cristã que eu aprendi alguns anos atrás, e eu vou testemunhar para você, é que é possível você perdoar quem nunca te pede perdão. É possível. Aliás, este é o verdadeiro perdão. Este é o assim como que eu vou trabalhar com você hoje. Então vamos lá. Colossenses 3,12 agora é o próximo texto. Primeira afirmação que Paulo diz aos irmãos da igreja de Colosso. Vocês são o povo de Deus. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Vocês já liquidaram a questão da imoralidade. Vocês agora são povo de Deus. Estou pulando para frente, considerando o público que eu tenho aqui, considerando você povo de Deus. Você é filho de Deus. Estou partindo do pressuposto que eu estou numa audiência aqui de todos são filhos de Deus. Então vocês são povo de Deus, são filhos de Deus. Como filhos de Deus, vocês têm a natureza de Deus. Partindo desse pressuposto, Paulo diz assim, ele os amou e os escolheu para serem dele. Vocês são dele. Portanto, como novas criaturas, como filhos amados do coração do Pai, o que vocês devem fazer? Vistam-se de quê? De misericórdia. Vamos ler a nossa roupa, a nossa indumentária, vamos lá? Misericórdia, de bondade, humildade, delicadeza e de paciência. Essa é a nossa indumentária. Cada palavra disso aí dava para pensar um monte de coisa. Mas eu só quero trabalhar na questão da misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia é você deixar, é Deus deixando de dar a nós o que nós merecemos. Nós somos pecadores, nós somos errados, nós somos falhos, nós somos criminosos, nós somos ofensores de Deus. Nós merecíamos ser julgados, condenados, porque havia um escrito de dívida contra nós. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. O que é misericórdia? É Deus deixando de dar aquilo que merecemos. Você pode repetir, por favor? Deus deixando de dar. Se o apóstolo Paulo e o Espírito Santo está dizendo que eu e você precisamos nos revestir ou nos vestir de misericórdia, nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, devemos agir da mesma forma para com o nosso semelhante. Se o Pasquale errou contra mim, ao invés de eu desejar sobre ele justiça, o mal, vai colher, Deus amaldiçoa ele, Deus. Ao invés de eu fazer uma oração macumbeira, que tem crente que faz oração macumbeira. Eu tenho, como filho de Deus, eu tenho esta capacidade que Deus me deu de ter misericórdia, e eu agir com o meu ofensor com misericórdia. Ou seja, eu deixar de dar a ele o que ele merece. Isso é o perdão. E para além disso, de bondade, de humildade e de delicadeza.
Os filhos de Deus são gentis, não são grosseiros. Não combina. Os filhos de Deus não são impacientes, pavio curto. Não, não são. Porque eles têm o Espírito Santo. Eles têm uma nova natureza, têm o Espírito Santo, então eles são gentis, são delicados, são humildes, são cheios de misericórdia, cheios de bondade. É isso que Paulo está dizendo. Colocado esta base, então ele vai falar sobre o perdão do versículo 13, próximo verso lá. Ele diz então, não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma coisa, alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Como devemos perdoar? Como eu posso perdoar alguém? Preste muita atenção que eu vou dar uma chave para você, que alguns anos atrás mudou a minha vida. Como eu posso perdoar alguém que me ofende, mas às vezes nem sabe que me ofendeu, e porque nem sabe que me ofendeu, nunca vem pedir perdão? Como? Como perdoar alguém, o segundo caso, que sabe que me ofendeu, mas ele é intransigente, ele não tem natureza, ele é daqueles que fala, mas rapaz, se ofendeu o Osmar, ofendi mesmo, mas foi pouco, eu devia ter feito mais. Então como é que você vai perdoar um cara assim? Mas temos que perdoar ou não? Sim. Então como? A chave está aí. Colossenses 3,13. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus, o Senhor, vos perdoou em Cristo. Então eu vou dar um exemplo para você muito simples. Quando você foi perdoado? Pergunto eu. Quando você foi perdoado? Quando? Vou fazer uma pergunta diferente. Quantos aqui já foram perdoados? Levante a mão. Tá bom. Quando? Quando ele morreu na cruz do Calvário. Como é que é o seu nome? José? José Hilton. José Hilton. Você estava lá? Não estava. E como é que você sabe que ele te perdoou? Você estava assim espiritualmente, mas fisicamente não. Como é que você sabe que ele te perdoou? Ele levou. Mas qual a base para você falar, eu fui perdoado porque Cristo morreu por mim? Qual a base? Quem te falou? A palavra de Deus. Então, o José Hilton, não sei você, mas ele já foi perdoado. E ele sabe quando. Você ficou em dúvida aí, mas o José Hilton está firme. Vocês não responderam, agora eu vou dar moral para ele aqui. Falar baixinho, falou baixinho, tem que falar altinho. O José Hilton está dizendo assim, eu fui perdoado. Quando? Lá na cruz do Calvário. E eu perguntei, você estava lá? Ele falou, não, não estava lá. Mas como ele sabe? A Bíblia diz. Agora, vou dar uma chance para alguém do lado de cá. Quem mais aqui foi perdoado? Ailton, nosso fotógrafo. Vamos aqui fazer uma entrevista com você então, ver se você está teologicamente afiado. Você não estava lá fisicamente, você não viu, mas a palavra de Deus afirma. É crer ou não crer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que se deu o processo do perdão na sua vida? Jesus esperou você se arrepender, ele esperou você mudar de atitude, ele deu um prazo de uns 5, 6 anos, e depois ele te deu um certificado de assim, eu declaro, uma declaração, eu declaro, a quem possa interessar, eu declaro que o Ailton,
foi perdoado porque ele me reconheceu como Senhor e Salvador, ele mudou de atitude. Foi isso que ele fez ou não? Não. Ele perdoou você quando? Quando ele morreu na cruz. A obra está feita. Romanos 5,8 diz como é que Jesus nos perdoou. Lá está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato, não é promessa, a Bíblia tem fatos e promessas, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quem sabe o restante? Sendo nós ainda pecadores. Eu e você fomos perdoados não porque reconhecemos as nossas falhas, não porque viemos à frente num culto e então entregamos a nossa vida e oramos a Deus e tal. Você não foi perdoado neste momento. Você se apropriou do perdão, você experimentou paz neste momento, mas você havia sido perdoado há muitos anos atrás. Porque o perdão de Deus, nós dizemos para todo mundo, quando vamos evangelizar, como é que é a maneira que Deus nos ama? Você pode lembrar uma palavra importante? Deus nos ama incondicionalmente. Ou seja, Ele não impõe condições. Se Deus nos ama incondicionalmente, Ele nos perdoa condicionalmente ou incondicionalmente? Incondicionalmente. Se eu sou filho de Deus, tenho a natureza de Deus, como é que eu devo perdoar as pessoas? Impondo condições ou incondicionalmente? Está aí o mistério desfeito. Assim como. Então eu e você devemos perdoar as pessoas. Podemos perdoar as pessoas. Se formos inteligentes e sábios, nós vamos perdoar aqueles que pedem perdão e aqueles que não pedem. E se formos muito sábios, nós perdoaremos independentemente se virão pedir perdão ou não. Porque perdão é uma questão de sobrevivência. Reter o perdão é uma questão de tolice. É você tomar veneno e esperar que as pessoas morram. E eu quero encerrar com você contando uma experiência para você de como isso se deu na minha vida. Eu vivi 10 anos na minha vida, joguei fora 10 anos da minha vida, por 2 motivos. Porque eu me distanciei de Deus, depois de ter ouvido a palavra, sido ensinado pela minha mãe, a palavra de Deus, sendo evangelizado por ela. Isso se deu dos 6 aos 13 anos. Dos 13 até os 23, quando eu me reconciliei com Deus, foram 10 anos da minha vida jogado fora. E nesse processo, eu sofri uma perda muito grande, que fez um estrago na minha vida. Meu pai, que era um homem trabalhador, um homem honestíssimo. Nunca vi meu pai devendo nada para ninguém, nunca vi meu pai metido em rolo, nunca vi meu pai em nada. Um homem trabalhador ao extremo. Teve uma recaída. Por volta dos meus 14 anos, eu descobri, sendo o filho caçula da família, que ele havia arrumado uma amante. Nós morávamos no interior de São Paulo. Eu descobri. E eu guardei aquilo. Um determinado dia, que eu lembro até hoje, estávamos almoçando em casa, eu tinha feito alguma coisa errada, eu tinha 14 anos, eu era terrível. Fazer coisa errada era de manhã, tarde e noite. Mas aquele dia eu tinha feito e ele soube, e ele me chamou a atenção de maneira bem veemente, ele era muito rígido. E eu respondi à altura, ele na ponta da mesa falou assim: vou dar um tapa na sua cara. Meu pai não pegava varinha, não. Vou dar um tapa na sua cara para você aprender a ser homem. Eu levantei na mesa, pus o dedo na cara dele e disse assim: o senhor não é homem para fazer isso. Porque o senhor não tem moral, porque o senhor é um adúltero. O barraco se armou de uma tal maneira que ele perdeu o chão. Ele não sabia que eu sabia. Eu ganhei a luta e perdi o pai.
Porque ele sentou, nem comeu direito, entrou no carro e foi embora, voltou para o trabalho. E aquele ficou um caos na minha casa. Dali a minha mãe adoeceu, várias coisas, foi uma sucessão de desgraças. E a minha alma ficou feridíssima. E por 10 anos meu relacionamento com meu pai foi quebrado, destruído. Nós só falamos o necessário. Eu perdi meu pai e meu pai perdeu um filho. E eu alimentei esse ódio por 10 anos. E este ódio me levou a querer agredir os meus pais. Porque eu queria agredir meu pai. Porque a rejeição, meus amados, é um demônio. Uma pessoa não curada de rejeição, ela sai ferindo todo mundo. Porque quem é ferido, fere. E eu queria só para encerrar, porque eu ia trabalhar outros textos, põe o último slide para mim da frase do Nelson Mandela, por favor. Olha o que esse homem disse. Aliás, esse homem eu procurei foto dele triste. Viu, Mebaco? Procurei foto dele triste, não achei. E o Ademar estava falando que parece que ele ficou 27 anos preso. É isso, Davi? 27 anos. Injustamente. E se você for ver a introdução do livro do David Gibbons, Shallots, você vai ver a história dele. Ele era um homem cristão. E ele disse essa frase sobre a questão do perdão. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que, se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Tem muita gente que está livre fisicamente e presa emocionalmente, porque não perdoa. E ele está dizendo, ele que foi julgado, condenado injustamente. Injustamente. Se eu não... Quando eu saí daquela prisão em direção ao portão, que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. E eu vivi assim por 10 anos. Até que numa ministração aqui no nosso Instituto Teológico Maranata, de uma professora que dava uma matéria chamada Saúde Emocional, a Roseli, os mais antigos conhecem ela. Ela fez uma dinâmica, e naquela dinâmica o Espírito Santo me mostrou isso, que eu precisava perdoar o meu pai. E eu fiquei pensando, tá bom, quando ele vier pedir perdão na hora de tudo, eu perdoo, não tem problema. Eu descobri que eu era pecador como ele era. Só que o pecado dele veio à luz. O meu estava encoberto. Muitos deles. Você é um pecador. Você é pecador, tanto aqueles que te ofenderam. Mas o problema é, daqueles que te ofenderam, o pecado veio à luz, o seu não. Mas você foi perdoado. E se você foi perdoado, o seu ofensor também foi. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos ama incondicionalmente e nos perdoa totalmente. Quando eu descobri isto, eu não tinha coragem de falar isso com meu pai. Eu escrevi uma carta para ele, morando na casa dele, que eu era solteiro ainda. Eu escrevi uma carta reconhecendo os meus pecados, que o Espírito Santo começou a me trazer. Quem eu era, mostrar quem eu era. E como eu fui tolerado, como ele teve paciência comigo, quando ele me ensinou tantas coisas, quanto ele entesourou de valores na minha vida, porque eu não vi. Quando você é ofendido, você não vê mais nada que a pessoa fez de bom para você. Você só vê a coisa ruim. E aí você fica amargo. E todo amargo é amargurador. E eu decidi no meu coração perdoar o meu pai. E eu escrevi para ele: pai, eu quero te pedir perdão, porque eu fui um mau filho, eu fiz isso. Eu fui relacionando os meus pecados. Quero te pedir perdão. E não mencionei nada do problema que ele cometeu. Nada. Deixei aquela carta de manhã, que eu saía muito cedo para trabalhar, que eu entrava às 6 horas da manhã.
Quando eu voltei no final da tarde, na noite, para ir para a escola, para jantar, ele estava em casa, ele falou assim, eu vi a carta que você me deixou. E ele me disse o seguinte, ele não era cristão, não era convertido, não era nada. Ele disse assim para mim, quero dizer para você, que quem tem que pedir perdão para você sou eu. Não chorou, não se lamentou, não fez nenhuma cena, só isso, fez isso, conversamos e resolveu. Sabe por que resolveu? Porque eu liberei perdão para ele antes dele reconhecer o seu erro. Você está entendendo onde eu cheguei aqui com a conversa? Se eu não tivesse liberado perdão no mundo espiritual, o negócio ia acontecer, ia rolar muito tempo ainda. Mas como eu tive aquele gesto no mundo espiritual, ele foi liberto lá. E nós dois tivemos um relacionamento, foram os melhores anos da nossa vida. Meu pai se tornou um grande amigo meu, e eu o batizei neste batistério aqui, alguns anos depois, porque ele conseguiu receber o amor de Deus, quando ele viu o amor de Deus na minha vida, perdoando a ele, liberando a ele. No mundo espiritual isso foi algo tremendo. Vamos ficar em pé?